Já no Senado, derrota para o governo. Uma derrota importante. O Senado derrubou aquela MP que criava novas regras trabalhistas, incluindo aí a prorrogação do programa de redução de jornada de trabalho e também redução salarial para preservação de empregos. Inclusive, essa ferramenta foi fundamental para a manutenção de milhares de empregos aqui no Brasil no último ano. Quem vai falar mais sobre isso é o Rafael Procópio. Por 47 votos a 27, o Senado rejeita a nova reforma trabalhista. A proposta criaria novos regimes de contratação para jovens e um programa para contratação sem direito a férias, 13º salário e FGTS. O texto original apenas recriava o programa de redução de jornadas e salários, mas essa proposta também foi rejeitada pelos parlamentares. Em um vídeo publicado na internet, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, criticou a decisão. Eles fecharam a porta diante de mais de 2 milhões de trabalhadores brasileiros, de 18 a 29 anos. Homens e mulheres com mais de 50 anos que buscam uma segunda chance, uma nova oportunidade. Programas que trabalhavam com a simplificação das regras para a contratação e programas que trabalhavam com qualificação. Tenho nada a acrescentar ao que foi dito agora há pouco pelo nosso Reinaldo Azevedo na coluna dele ali por volta das 6h50 da manhã. Recomendo que você procure na internet e ouça. Aliás, lá no YouTube é só puxar a barrinha para baixo que dá para ouvir a coluna do Tio Rei, que basicamente diz que esse papo de que você tirar direitos para gerar emprego é conversa de liberal velho. E quando eu digo velho aqui, não estou falando da questão de idade, mas da questão de pensamento, daquele pensamento antigo que quanto mais direitos o trabalhador tem, menos empregos são gerados, né? Isso é conversa para boi dormir em 90% dos casos. E esse se encaixava nesses 90%. O que essa MP criava era uma grande precarização do trabalho formal no Brasil, com regras absolutamente injustas para o empregado, que gera emprego. O Tio Rei apontou muito bem. Não é você cortar direitos de trabalhadores, é uma economia vigorosa. É uma economia que gira, que se move, que cria um círculo virtuoso, coisa que a gente não tem no Brasil, entre outras razões, por inação e pelas escolhas erradas do Ministério da Economia e, portanto, de Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. Recomendo a audição da coluna de hoje do Tio Rei a respeito desse assunto. Ô, Megali, só para acrescentar aqui, é evidente que o Brasil merece uma discussão ampla e simplificação de leis trabalhistas, e isso em nada tem a ver com retirada de direitos, mas sim entender a nova realidade, novos contratos, novos tipos de contratos, novas formas de estabelecer essas relações. Tudo isso é discutível. Aliás, um dos questionamentos ontem para a derrubada desse texto foi: não houve tempo suficiente para a discussão de algo tão complexo e que mexe de maneira tão significativa em algumas dessas leis trabalhistas. O problema nisso tudo foi ter incorporado no mesmo texto, ou seja, quando eu falei aqui dessa ferramenta de prorrogação daquele programa que permitia a redução de jornada, redução proporcional também de salário, essa prorrogação que seria por mais 4 meses era o texto original. Só que foi ganhando vários outros elementos ali, virou uma MP grandona que mexia em muita coisa drasticamente, o resultado caiu tudo, né? Quando, na verdade, essa poderia ser uma ferramenta pontual que ajudaria pontualmente, como aconteceu nesse último ano, e o restante poderia ser discutido num outro momento. Resultado, como havia muitas mexidas previstas, acabou caindo tudo, infelizmente. Então, havia ali um aspecto importante que era esse, né, de prorrogação por mais 4 meses, que poderia ter passado se estivesse isolado do restante do texto, né? Assim como existe o aspecto que precisa ser discutido e que a pandemia evidenciou que tem que ser discutido, que são algumas adaptações das leis trabalhistas aos dias de hoje. Mas aí não dava para meter tudo numa coisa só e tentar passar tudo por ali, né? Essa foi o grande problema. Sem dúvida. É por isso que eu apontei que em 90% dos casos, né, essa conversa é papo para boi dormir. Mas tem os 10%. Né, que aí sim merecem uma discussão mais profunda. O Brasil é um labirinto burocrático, em que é muito caro contratar, é muito caro demitir, e isso realmente impede uma geração mais robusta e vigorosa de empregos. É uma discussão mais profunda que a gente pode ter, de maneira mais alongada mais para frente, mas não seria essa MP que tornaria a economia mais ágil. Não seria o caso. Isso era puro
degradação da qualidade do emprego. Fez muito bem o Senado em derrubá-lo.